Olá, Fernando Filhinha do Cardiopapers. Hoje a gente vai comentar mais um vídeo de 10 dicas sobre. E hoje a gente vai falar sobre uma droga clássica, que é a varfarina. Então a varfarina é uma droga bem antiga, a gente usa bastante ainda hoje em dia. Então a gente tem que saber os detalhes de como usar a varfarina. Então primeiro, o que é a varfarina? Então a varfarina é um anticoagulante, como todos sabem. Ela atua inibindo a síntese de fatores de coagulação dependentes de vitamina K. E quais seriam esses fatores de coagulação? São os fatores 2, 7, 9 e 10. Tem alguma regrinha prática aí para a gente lembrar esses fatores? Eu fiz uma conta matemática simples que me ajudou a decorar. Então, 2 mais 7, 9 com mais 1, 10. 2 mais 7, 9 com mais 1, 10. Simples. Então, fator 2, fator 7, fator 9 e fator 10. Então, são esses os 4 fatores de coagulação dependentes de vitamina K que a varfarina vai inibir. Segunda dica, quando surgiu a varfarina? A varfarina surgiu em 1948. Um pouco antes disso, em 1940, um pesquisador chamado Carl Link descobriu uma substância chamada 4-hidroxicumarina numa planta. E daí ele demorou 8 anos para conseguir desenvolver a varfarina. Então a varfarina saiu em 1948 e daí já foi aprovada para uso nos Estados Unidos como raticida, então veneno de rato mesmo, fazer os ratinhos morrer sangrando. E depois foi aprovada em 1952, 4 anos depois, para utilizar em humanos, aprendendo na verdade como que é a margem de segurança para seu uso em humanos. E da onde vem o nome varfarina? O nome varfarina vem de VARF. VARF seria a sigla da faculdade que foi descoberta. Então é Wisconsin Alumni Research Foundation. E o final da varfarina, o arin, seria de cumarim. Então com isso eles formaram o nome varfarina. Terceira dica. Quais são os tipos de varfarina que a gente tem disponíveis atualmente no Brasil? Então a gente tem a varfarina genérica mesmo, que dá para encontrar nas farmácias. A gente tem o Marevan, que seria uma das mais utilizadas, e o Coumadin, são os que a gente mais utiliza na prática. Varfarina genérica, Marevan e Coumadin. Existem outros tipos de drogas que são coumarínicos também. Tem outros 3 que a gente utiliza bem menos, que seria a fenprocumona, o acenocumanol e a fenindiona. São 3 outras alternativas que existem, mas que a gente vê utilizar muito menos na prática. Quarta dica, como que a gente vai utilizar a varfarina? Então, geralmente depende da faixa etária do paciente. Então, se o paciente tiver mais de 65 anos, a gente tende a ir mais devagar. Então, começar com doses mais baixas. Então, a gente começa geralmente com 2,5 miligramas uma vez por dia e aguardaria uns 5 dias para coletar o primeiro TP. No cenário internado, a gente pode fazer isso um pouco mais rápido, mas a gente não pode extrapolar na dose de uso para o idoso. A gente teria que utilizar 2,5 miligramas uma vez por dia. Abaixo de 65 anos, daí a gente poderia tentar utilizar a dose de 5 miligramas uma vez por dia mesmo. Por que a gente não pode usar uma dose mais alta? Pode usar 10 miligramas de uma vez para atingir logo a faixa de INR que a gente quer. Isso pode dar complicação, pode dar, por exemplo, necrose de pele, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Então, o ideal é que a gente vá com calma, inicie na dose correta para a faixa etária do paciente. E como que a gente vai fazer então? A gente vai coletar em um novo TP em torno de 5 dias, se for ambulatorial. E daí vai ajustando conforme a característica do paciente. Tem paciente que precisa de uma dose muito baixa, às vezes 1 miligrama por dia de varfarina já é suficiente para deixar na faixa terapêutica. E daí a faixa terapêutica depende da doença que a gente está falando. Então, a maior parte das doenças precisa aí manter um NR entre 2 e 3. Algumas mais graves, SAF, às vezes você precisa manter um pouquinho mais alto, entre 2,5 e 3,5. Mas isso daí é paciente a paciente. A gente vai ajustando a dose conforme necessário. Eu tenho um paciente que usa 1 miligrama por dia e controla bem. E eu tenho um paciente que está com 12,5 miligramas por dia. Tem relatos de até 20 miligramas por dia de varfarina para conseguir atingir um NR entre 2 e 3. Então depende muito das características de cada paciente mesmo.
Em relação à comida, que é uma coisa que sempre dá dúvida, pode comer vegetal, principalmente os vegetais verdes, né? Espinafre, brócolis, couve, que a gente sabe que diminui o efeito da varfarina. Na verdade, pode. O importante é que seja uma dieta equilibrada e que não mude muito a dieta. Então, não dá para uma semana não comer nada de vegetal e a outra semana se acabar de comer couve e espinafre. Vai alterar totalmente o controle da coagulação. Então, o que a gente precisa é manter um mesmo padrão de dieta. Então, se come 2 vezes por semana, uma quantidade pequena, não vai atrapalhar muito. Então, tem que saber que não dá para ficar mudando, resolver fazer uma dieta, como eu já vi algumas vezes, o paciente resolve fazer uma dieta para emagrecer e começa a comer só vegetal e não avisa o médico. Daí vai desandar totalmente o controle de coagulação. Uma outra coisa que é importante é, se você vai entrar com alguma outra droga, para qualquer outra coisa, para arritmia, para colesterol, a gente tem que lembrar de reavaliar a coagulação. A gente vai comentar mais para frente também, mas várias drogas interferem com a varfarina, aumentam ou reduzem o nível sérico dela. Então a gente precisa rever e talvez ajustar a dose da varfarina para o paciente que está utilizando alguma droga nova. Quinta dica: e os efeitos colaterais da varfarina? Então a gente sabe que o efeito colateral mais temido da varfarina é o sangramento. E você vai ver em bula, daí tem um monte de efeito colateral, mas a maioria deles relacionados a sangramento. Então vai ter cansaço, vai ter fadiga, vai ter dor no peito, vai ter anemia, vai ter um monte de coisa que na verdade é porque sangrou. Então sangramento é sim o efeito colateral mais temido da varfarina. E a gente tem que lembrar, teve alguns estudos na população de pacientes com fibrilação atrial que mostraram que mesmo pacientes que estão com NR entre 2 e 3, que estaria na faixa terapêutica, podem também sangrar e ter sangramento grave, como um acidente vascular cerebral hemorrágico. Então o sangramento não acontece só naqueles pacientes que estão com NR muito alto, que estão mal controlados. Então o paciente que está com NR de 5, 6, às vezes o paciente está lá bonitinho, com NR de 2, 2,2 e tem um sangramento. Então, não dá para ficar tranquilo, o sangramento é sempre uma preocupação nos pacientes que estão utilizando varfarina. O que mais que tem? Tem queda de cabelo. A queda de cabelo é um efeito colateral comum também da varfarina. E tem um terceiro efeito colateral, que é um efeito colateral mais raro, mas que é muito temido, que é a necrose de pele pelo uso da varfarina. Isso aí eu vou fazer um vídeo mais para frente só discutindo isso, que tem bastante detalhe para comentar. Mas como funciona? Se você começar a varfarina sem associar um outro anticoagulante, ou então começar numa dose muito alta, e principalmente para pacientes que já têm alguma trombofilia prévia, você pode levar a necrose de pele. Então a varfarina ela vai reduzir os fatores de coagulação relacionados à vitamina K, mas isso demora alguns dias, às vezes até 5 dias para conseguir começar a chegar perto da faixa terapêutica. Logo no começo, ela pode interferir também na produção de proteína C, proteína S, que são proteínas que a gente tem no organismo e que ajudam na anticoagulação natural. Então, ela pode levar a um aumento paradoxal da coagulabilidade. Então, vai ficar com a coagulação aumentada nesse período inicial, nos primeiros dias, e isso pode levar a eventos trombóticos em pele e subcutâneo, levando a necrose de pele. Então, é um evento raro, mas é um evento grave, muitas vezes precisa de cuidar de ferida, demora muito para melhorar, então a gente tem que evitar. E como que a gente vai evitar? Dando a dose certa de varfarina para o paciente, então não inventando de usar 2 comprimidos, 10 mg de cara para chegar mais rápido no nível terapêutico. Então, se é idoso, usa 2,5 por dia, se não é idoso, usa 5 mg por dia. E se o paciente precisa de anticoagulação rápida, começa de cara já com algum outro anticoagulante, com heparina não fracionada, enoxaparina, e daí quando atingir a faixa terapêutica, um NR acima de 2, daí você suspende o outro anticoagulante. Sexta dica: e se você pediu lá o TP, pediu o NR e veio com NR acima de 3, o que você vai fazer? Aqui a gente não está falando de paciente sangrando, o paciente está bem no consultório e veio com NR acima de 3. Então, se o paciente está com NR entre 3 e 5, você pode simplesmente suspender, às vezes, uma dose e reiniciar uma dose mais baixa semanal, ou então
já baixa a dose direto, sem suspender nada. Então, daí você vai reduzir um pouquinho a dose semanal da varfarina. E se tiver com NR entre 5 e 9, sem sangramento, daí o ideal é suspender a varfarina. Você pode considerar utilizar a vitamina K, um reversor aí, uma dose mais baixa, 1 a 2 miligramas. E daí o ideal é que você vá seriando, avaliando aí o TP, para ver quando que o TP está dentro da faixa terapêutica, para daí voltar com a varfarina e tentar voltar numa dose mais baixa, obviamente. E sempre avaliar se não teve nada diferente. Então, muitas vezes o paciente iniciou uma outra medicação por um outro motivo e isso mexeu com o metabolismo da varfarina e fez com que o NR tivesse subido demais. E se vier acima de 9, NR acima de 9, mas sem sangramento, está no seu consultório, o que você vai fazer? Da mesma forma, não precisa ficar desesperado, mas o ideal é parar a varfarina e daí você pode utilizar uma dose mais alta de vitamina K. Daí você pode utilizar 5 miligramas, você pode utilizar endovenoso, intramuscular, você pode utilizar via oral se estiver disponível. E daí vai reavaliando o INR até chegar perto da faixa terapêutica e você considerar reiniciar numa dose mais baixa. 7ª dica, e se o paciente sangrou? O que a gente vai fazer? Daí, obviamente, depende da gravidade do sangramento. Primeira coisa, suspender varfarina, com certeza, tá bom, parou a varfarina. Se o sangramento não é tão importante, você pode até considerar utilizar somente vitamina K. Então você pode usar a vitamina K1, fitomenadiona, que é uma droga que a gente tem disponível. A gente pode utilizar 5 miligramas endovenoso, IM, via oral, tem várias formulações para ver se consegue reverter. Se o sangramento é importante, você tem que reverter isso mais rápido, daí você pode lançar mão de outras opções. Então você pode utilizar plasma fresco congelado, que é mais disponível, mais fácil de encontrar. Você pode utilizar complexo protrombínico, que também é uma medicação que pode ajudar a reverter alteração de coagulação secundária à varfarina, ou até fator 7A recombinante. Na prática, geralmente a maior parte dos serviços não tem disponível esses dois últimos, ou é muito caro, e acaba utilizando mesmo vitamina K para sangramento mais grave, plasma fresco congelado. Então, tudo vai depender de o quanto que é grave, se é um sangramento cerebral ou se é só uma epistaxe, que você vai poder só tirar a varfarina, dar uma vitamina K e ficar tranquilo. Então, vai depender muito de caso a caso que você vai tratar. Então, não dá para ter uma regra específica baseado simplesmente porque está sangrando. Então, vai ter que rever o NR e depois disso, terminando toda essa fase, aí você vai ver o que vai fazer daí para frente. Se o paciente está usando varfarina, provavelmente tem alguma indicação de uso crônico de um anticoagulante, e daí vai tentar entender se teve mais droga na jogada, se você vai ter que reduzir a dose, que momento que você vai utilizar. Então daí você vai ter que programar com calma o retorno da anticoagulação. Ou se você tem alguma opção, usar algum novo anticoagulante no lugar da varfarina, né? Depende sempre das indicações que você vai ter para o seu caso que você está atendendo. 8ª dica, a gente está comentando então de sangramento, de NR alterado, mas que medicações então pode aumentar o TP, aumentar o NR desse paciente que estava utilizando varfarina? Então, que medicações que a gente tem que ficar atento para rever se vai ter que diminuir a dose da varfarina? Então, primeiro, alguns antiarrítmicos, né? A amiodarona pode aumentar um pouquinho o nível sérico, então a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes você está usando varfarina por um FA, você vai usar também a amiodarona. A propafinona pode mexer também um pouco, pode aumentar um pouco o NR. O que mais tem? Medicações para colesterol e triglicérides, estatinas, etimib, bezafibrato também podem aumentar o INR. Antifúngicos e antibióticos, então fluconazol, cetoconazol, norfloxacina, ciprofloxacina, Bactrim, metronidazol, várias medicações de antifúngico ou antibiótico podem também subir. E às vezes o paciente está compensado e vai tomar aquela semaninha lá de antibiótico por algum quadro agudo e pode desandar sim o TP. O que mais? Anti-inflamatório não hormonal e paracetamol, tem que tomar cuidado, aumenta o risco de sangramento também. Levotiroxina, omeprazol também pode aumentar um pouco o nível da varfarina. Muita coisa interfere com a varfarina, não é tão simples. Em relação ao anticonvulsivante, a maior parte deles diminui o efeito.
A exceção aqui seria o valproato. O valproato é um dos que pode aumentar o efeito da varfarina. Nona dica, a gente comentou várias medicações até agora que podem aumentar o efeito da varfarina e assim aumentar o risco de sangramento. E agora, que medicações poderiam diminuir o efeito da varfarina, o contrário? Então, entre com anticonvulsivantes, a gente já comentou, o valproato pode aumentar um pouco o efeito. A gente tem os barbitúricos, o fenobarbital, que pode diminuir o efeito, e carbamazepina também pode reduzir. Entre antibióticos, a rifampicina é uma das drogas que pode diminuir o efeito da varfarina. A gente tem também algumas drogas de terapia antirretroviral, então para o paciente com HIV positivo, que está utilizando o TARV, algumas drogas podem diminuir o efeito. Espironolactona também pode reduzir um pouquinho o efeito da varfarina e, obviamente, vitamina K. A vitamina K é o que a gente vai utilizar para reverter o efeito da varfarina. 10ª e última dica, e com os novos anticoagulantes. Será que a varfarina vai morrer? A gente sabe que saíram vários novos anticoagulantes, rivaroxabana, apixabana, dabigatrana, edoxabana, e agora a gente está com a esperança que a gente vai poder utilizar cada vez menos a varfarina. Então tem vários cenários que essas novas medicações foram testadas e se mostraram equivalentes e mais seguras ou até superiores à varfarina. Mas tem muito cenário que não foi testado ou que testou e não deu certo. Então a gente não vai parar de usar a varfarina. Então cenários como profilaxia de TVP em cirurgia ortopédica, tratamento de TVP, tratamento de embolia pulmonar, profilaxia de eventos tromboembólicos em paciente com fibrilação atrial, todas essas condições tem vários trabalhos que mostram que utilizar os novos anticoagulantes pode ser interessante sim, pode ser mais seguro ou até superior à varfarina. Então, nesse cenário, a tendência é que a gente vai utilizando cada vez mais os novos anticoagulantes. Lembrando do fator preço, muitas vezes o preço vai ser um limitante e o paciente não vai conseguir utilizar e você vai ter que voltar para a boa e velha varfarina. Agora, tem algumas situações que não dá para utilizar. Paciente com prótese mecânica, prótese metálica, já teve estudo com o dabigatrana que se mostrou inferior à varfarina, então é um cenário que a gente não pode considerar utilizar por enquanto, pelo menos, os novos anticoagulantes. O que mais? Paciente com trombofilia, com um risco muito alto de evento tromboembólico, como por exemplo paciente com SAF, síndrome antifosfolípide. Não dá para utilizar novos anticoagulantes, não tem evidência. Então a gente tem que utilizar a varfarina e às vezes até manter num nível de NR mais alto. Então não adianta, a varfarina não vai morrer. Vai ter muito paciente ainda utilizando varfarina, vai ter muito paciente no consultório fazendo controle de TP lá regular, não tem jeito. Então por isso que a gente não pode deixar de lado a varfarina. A varfarina é uma droga ainda muito útil que a gente vai utilizar como primeira escolha em várias situações ainda. Então é isso, obrigado por acompanhar a nossa discussão até aqui. Se gostou, curte aí, compartilha com os amigos e fica ligado nos nossos canais, no Instagram, no YouTube, no Telegram, Facebook, todos os canais, que a gente vai trazer sempre novidades aí no mundo da cardiologia, dicas de cardiologia, muita coisa boa para vocês aproveitarem.